Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos em nosso culto interativo. Que bom que nós podemos celebrar aqui esse momento tão especial, momento de culto. Que as comunidades que aqui nos visitam, as paróquias que também nos visitam nessa manhã, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que você possa sentir o amor de Deus aqui nesse lugar. E eu quero saudar vocês com as palavras das senhas diárias para o dia de hoje, o nosso lema da semana, onde diz assim: segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O Senhor nos gerou para louvar e agradecer o seu santo e precioso nome, para que através das nossas vidas as pessoas também possam reconhecer a esse Deus de amor, esse Deus de paz, esse Deus de cuidado. Que o Senhor possa nos capacitar, que as nossas vidas possam transmitir essa verdade, verdade que liberta, que restaura e que renova. Que você possa sair desse culto interativo nesse dia preenchido pelo amor do Espírito Santo, pelo amor do nosso Deus demonstrado através de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa conduzir a tua vida nessa manhã. Amém. E nós nos reunimos aqui nessa manhã, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Algumas indicações, conforme nós sempre fazemos. Então, é um culto interativo através do grupo de WhatsApp. Aquelas pessoas que estão nos visitando nessa manhã, que você possa desfrutar desse momento tão especial, momento de culto. Eu indico a você a deixar um aparelho para você acompanhar o culto, e se tem criança em casa, já separa um aparelho para o culto infantil que logo mais será postado. Convido também você a desligar os outros aparelhos da sua casa e que você possa focar única e exclusivamente nesse grupo, nesse culto que aqui está sendo celebrado. Que o Senhor possa falar à tua vida e ao teu coração nesse dia. Assim, o Senhor nos abençoe. Amém. Quero te convidar para nós colocarmos esse culto diante de Deus em oração também, se você puder fechar os teus olhos, reclinar a tua cabeça e assim oramos. Querido Deus, nós te agradecemos por esse culto, porque aqui podemos estar reunidos em tua palavra. Pedimos que tu abras o nosso entendimento, mente, ouvidos, corações para a tua palavra. Abençoa o pastor Flávio, que trará essa tua palavra, que ela encontre mentes abertas como um campo fértil para ela como semente, que produza frutos na nossa vida, que faça a diferença em nosso dia a dia. Assim, ó Deus, nós te agradecemos por esse privilégio de podermos estar reunidos em culto a Ti, onde Tu nos serves com a Tua palavra. Assim nós pedimos, dá-nos a concentração e abençoa este culto em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para pegar Jesus em contradição. Então, mandaram alguns de seus sacerdotes e alguns membros do partido de Herodes dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a vontade de Deus e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano?
Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês querem me pegar em contradição? Tragam a moeda do imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e cara gravados nesta moeda? Eles responderam: Do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus em paz e foram embora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida, o nosso dia a dia, nós somos exemplos para as outras pessoas. Podemos ser bons exemplos ou maus exemplos. Também, da mesma forma, nós andamos nos espelhando no comportamento das outras pessoas. Seguimos bons exemplos e seguimos maus exemplos. Temos referências para a nossa vida. Seguimos atitudes de nossos familiares, de amigos, de pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia. Pessoas famosas influenciam a nossa caminhada diária, nosso jeito de ser, nosso jeito de viver. Escritores, políticos, religiosos, diversas pessoas têm influência na nossa vida, no nosso jeito de ser e de viver. Pessoas são modelos para nós em diversos momentos, em diversas situações, também na caminhada de fé. Temos pessoas que servem de exemplos para nós, que influenciam nosso modo de viver a fé. É motivo de alegria, é motivo de gratidão, porque pessoas cristãs fazem a diferença na nossa vida, pessoas estas que através das suas palavras, através das suas atitudes, apontam para Cristo Jesus. Hoje trago para vocês a palavra da primeira carta aos Tessalonicenses. Esta carta que foi escrita na comunidade de Tessalônica no ano 50. É um dos documentos mais antigos, ou podemos dizer assim que é o documento mais antigo do Novo Testamento. A comunidade dos Tessalonicenses deixa lembranças para nós, deixa exemplo de caminhada de fé. E nos diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. Eu, Paulo, Silas, Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia.
pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Irmãos e irmãs em Cristo, esta carta escrita aos Tessalonicenses leva orientações para a caminhada de fé daquela comunidade, apontando para pontos especiais da vida da comunidade dos Tessalonicenses. Inicialmente, Paulo, Silas e Timóteo agradecem a existência daquela comunidade. Agradecem, expressam sua gratidão a Deus, porque os Tessalonicenses estavam testemunhando a sua fé em Cristo Jesus. Estavam praticando o amor, vivendo o amor ensinado por Cristo Jesus. Os membros daquela comunidade estavam levando a sério a vivência do amor, amando uns aos outros, em palavras e também em atitudes, enquanto esperavam pela vinda de Cristo. A fé daqueles irmãos não era uma fé passiva. Eles não ficaram de braços cruzados esperando pela vinda de Cristo, mas era uma fé ativa. Enquanto esperavam pela vinda de Cristo, procuravam viver os seus ensinamentos, procuravam renovar a sua fé e fortalecer a nossa esperança. A palavra da carta aos Tessalonicenses destaca que esta comunidade estava imitando, de maneira especial, Paulo, Silas e Timóteo. Não que estes fossem pessoas melhores, não que estes fossem pessoas perfeitas, mas eles viviam conforme o Evangelho de Jesus e eram modelo para aquela comunidade. Claro que os membros daquela comunidade não colocaram estes 3 missionários acima de Jesus, mas se espelhavam neles e olhavam para Jesus Cristo, olhavam para os seus ensinamentos. A comunidade de Tessalônica era exemplo para outras comunidades, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de viver, baseado no Evangelho de Jesus Cristo. E aquela comunidade também é exemplo para nós hoje, cristãos e cristãs dos tempos atuais, que vivemos em comunidade, que procuramos seguir os ensinamentos de Cristo e também temos motivos para, da mesma forma, agradecer pela existência das comunidades, pela existência da nossa comunidade, pelo empenho de tantas pessoas que se dedicaram, que tiraram seu tempo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E na sua vida diária procuraram colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensina, tudo aquilo que Jesus espera. Gratidão, porque como membros de uma comunidade cristã, podemos dar testemunho cristão no nosso dia a dia, também de maneira especial neste tempo de pandemia, levando adiante os ensinamentos de Cristo, vivendo uma vida que vai ao encontro do Evangelho de Jesus Cristo. Motivo de gratidão, porque podemos colocar a nossa esperança em Cristo Jesus. Da mesma forma que os membros da comunidade de Tessalônica não eram pessoas perfeitas. Hoje também nós, como cristãos e cristãs, não somos pessoas perfeitas. As nossas comunidades são compostas por pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras que precisam do perdão de Deus a cada novo dia. Nossas comunidades são formadas por pessoas que nem sempre agem de maneira correta, que muitas vezes não são exemplos a ser seguidos. Certamente nós podemos olhar para a nossa comunidade,
para a nossa caminhada como cristãos e cristãs, e vamos chegar à conclusão e vamos perceber que muitas vezes nossos exemplos não foram bons, nossos exemplos foram maus. Quando não conseguimos viver em paz, quando alimentamos ódio, inimizade, quando deixamos que questões pessoais ocupassem os primeiros lugares, quando não conseguimos perdoar, quando não conseguimos pedir perdão, ou eventualmente quando procuramos desculpas para não viver, para não participar da vida comunitária. Falhamos quando fazemos fofocas, quando julgamos, quando condenamos, quando não conseguimos agradecer porque somos membros de uma comunidade cristã. Reconhecemos e precisamos ter essa humildade de dizer diante de Deus: falhamos muitas vezes quando andamos distantes de Cristo Jesus. Mas por outro lado também podemos nos alegrar e agradecer porque em outros momentos temos sido modelo para este mundo. Temos divulgado o Evangelho com alegria, com coragem, com ousadia. O temos praticado no nosso dia a dia, na convivência com familiares, com amigos, na sociedade em geral. Procuramos semear o amor, procuramos semear a paz, nos preocupamos com o nosso irmão, aquela pessoa que estava passando por dificuldade, partilhamos o pão, levamos uma palavra de ânimo, de consolo às pessoas enfermas, às famílias enlutadas, aquelas pessoas que estavam sofrendo. Somos modelo a ser seguido quando nos colocamos ao lado daqueles que sofrem. Somos um bom exemplo quando deixamos Jesus nos conduzir, quando deixamos Jesus nos orientar, quando não seguimos ídolos, ou quando não idolatramos pessoas dentro ou fora da igreja. Há também esse risco na caminhada de fé de idolatrarmos pessoas com as quais simpatizamos, pessoas que gostamos, e muitas vezes nós as transformamos em ídolos e as seguimos suas orientações, seguimos os seus pensamentos e deixamos de lado Jesus Cristo. Fora da igreja podemos citar algo bastante comum no nosso mundo, no nosso país, quando idolatramos um político. Fazemos tudo aquilo que ele faz, seguimos as suas orientações e deixamos de lado Jesus Cristo. Sabemos que ídolos são passageiros, ídolos não são eternos e são pessoas imperfeitas. Com o passar do tempo nós nos decepcionamos com os ídolos que criamos no nosso dia a dia. Por isso que sempre é tão importante nos perguntar: o que eu sigo no meu dia a dia? Quem eu sigo? Quem é o exemplo que eu sigo na minha caminhada diária? Claro que em primeiro lugar podemos e devemos dizer que seguimos Jesus Cristo. Também podemos nos espelhar em pessoas. Pessoas podem ser bons exemplos para nós. Mas, para nós cristãos e cristãs, bons exemplos a serem seguidos são pessoas que seguem a Jesus Cristo, que se espelham em Jesus Cristo e nos trazem bons exemplos. Na nossa vida de fé, na nossa caminhada, certamente temos pessoas, irmãos e irmãs, que nos ajudam a andar pelo bom caminho, que são referência para a nossa caminhada de fé, mas sempre lembrando que o exemplo maior não pode ser uma pessoa, não pode ser um membro da comunidade, não pode ser o ministro ou a ministra. O exemplo maior sempre é Jesus Cristo. Todos os exemplos que nós seguimos na nossa fé, na nossa caminhada, precisam estar baseados em Jesus, baseados no seu Evangelho. Senão, não devemos seguir, não devemos imitar aqueles comportamentos que vão contra os ensinamentos de Cristo Jesus. Seguir Jesus, seguir o exemplo de Jesus, tem a ver com a prática do amor. Quando deixamos de amar, deixamos de nos espelhar em Cristo Jesus. Tem a ver com a prática do bem. Quando fazemos o mal, estamos distantes de Jesus. Não estamos
seguindo mais o nosso Senhor e Salvador. Quando não semeamos a paz, também deixamos de nos espelhar em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós somos seguidores e seguidoras de Jesus. Jesus nos orienta, nos conduz, mostra o caminho pelo qual nós devemos andar. E a cada dia precisamos agradecer, porque temos este exemplo tão especial, este exemplo perfeito que é Jesus Cristo para a nossa vida, Ele que nos ensina a viver em comunidade e também fora da nossa comunidade, sendo bons exemplos. E na verdade, sendo mais do que bons exemplos, porque bons exemplos nós encontramos ao nosso redor, nos clubes, nas associações. Nós queremos ser exemplos cristãos, que se espelham realmente em Jesus Cristo. Nós queremos ser comunidades cristãs, comunidades que são identificadas pelo seu agir, pelo seu viver. Comunidades cristãs que, quando observadas ou olhadas de fora, são reconhecidas como comunidades de Jesus Cristo. E assim era a comunidade tessalônica. Ela era reconhecida, era percebida como uma comunidade que seguia Jesus Cristo. Por isso, era exemplo para as comunidades daquele tempo e é exemplo também para as comunidades e para nós nos dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa nos ajudar a ser testemunhas de Cristo no nosso dia a dia. Que nós possamos sempre ter como exemplo Jesus Cristo. Que possamos avaliar, olhar para a nossa vida, para o nosso modo de viver e pensar quais têm sido os exemplos que nós estamos seguindo no nosso dia a dia. Jesus Cristo tem sido o exemplo maior. E quais exemplos nós estamos dando para este mundo? Nossos exemplos, nosso modelo de vida, o nosso modo de pensar e agir, tem baseado-se no Evangelho de Jesus ou nós temos deixado de lado Jesus Cristo? Que Deus nos ajude nesta tarefa tão especial de ser exemplo cristão neste mundo que muitas vezes se esquece de Cristo Jesus, neste mundo que muitas vezes abandona Jesus Cristo e segue outros senhores que não são verdadeiros, que são falsos, que são ídolos. Que Deus nos dê a capacidade e a força e a coragem para testemunhar. Jesus é o nosso exemplo e nós queremos ser exemplos de Cristo neste mundo. Amém. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se tu queres orar, então deves amar. A melhor oração é o amor. Meu Senhor, eu já posso orar. Meu Senhor, eu já posso orar. Se já posso orar, então devo amar. A melhor oração é o amor. Quero te convidar para juntos professarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A gente quer compartilhar com vocês agora os avisos desse culto, dizer que os nossos cultos seguem agora na sequência, conforme as paróquias haviam programado, de que no primeiro e no terceiro finais de semana do mês, ou no primeiro e terceiro domingos, acontece o culto interativo online.
Nos segundos e quartos finais de semana acontece o culto presencial, onde cada presbitério, cada comunidade decide que é possível, ok? Então vá se programando e nós agora então no próximo final de semana, quando algumas comunidades terão o culto presencial, nós também colocaremos no link do culto interativo o link do culto nacional celebrado pela ESLB no concílio. Então você, mesmo que não tenha culto presencial na sua comunidade, vai poder acompanhar com toda a ESLB no Brasil o culto também do encerramento do concílio na semana que vem, dia 25, ok? Também no dia 31, que é o último domingo do mês, e já é o primeiro domingo do mês que vem, que seria o culto presencial, vai ser um pouquinho diferente. Toda norma tem as suas exceções, né? Então, nesse dia, por ser o dia 31 de outubro, no sábado, as igrejas de Chopinzinho estão organizando, e nós, pela comunidade do Bugre Alto, estamos juntos também, o culto drive-in. Esse culto ele vai ser celebrado dentro do carro por causa das questões da pandemia e nós estaremos então no estacionamento do Esplendor e Centro de Eventos celebrando esse culto. O culto começa às 18h30 com uma caravana pela cidade de Chopinzinho e por volta das 19h30, desculpem, inicia-se o culto, então, no estacionamento do Esplendor. Nesse culto eu vou estar pregando, trazendo a palavra, trazendo a reflexão e o louvor, a música vai estar em cargo do Nani Azevedo, né? Então você pode pesquisar algumas músicas dele, são bem interessantes, então vale a pena a gente estar junto. Venha com o seu carro e participe nesse culto com todas as igrejas de Chopinzinho, um culto muito seguro, né? Afinal de contas estaremos dentro do nosso carro, ok? Lembre-se, então, isso vai ser no sábado à noite, por isso nós não teremos o culto interativo online nesse formato de hoje, então no dia 1º de novembro, ok? Porque vai ser no sábado à noite. Eu quero te lembrar ainda da campanha Vai e Vem, ela foi prorrogada, por isso você ainda pode ofertar para a campanha Vai e Vem e todos os projetos que são auxiliados por ela, você sabe, são muito importantes. Inclusive o projeto do nosso sínodo que vai ser auxiliado é o projeto da capelania hospitalar da cidade de Cascavel, onde o pastor Wagner atende. Então ajude, oferte, nós esse ano por causa da pandemia estamos bem abaixo dos nossos objetivos, então ainda temos um tempo aí para tentar alcançar a nossa meta, que é de R$3.000 da paróquia de Pato Branco, não sei dizer agora exatamente da paróquia de São João quanto é, ok? A nossa oferta de hoje, se você tiver como alcançar para o seu tesoureiro, ofertar pelo link que vai ser colocado, ou você pode ver o vídeo também, se destina ao trabalho nacional na nossa igreja, ao trabalho com mulheres e coordenação de gênero, ok? Fica registrado também o agradecimento, o elogio, a sua contribuição, que não tem deixado nada faltar e a gente pode estar seguindo os trabalhos então na nossa igreja, nas nossas 2 paróquias aqui com todo o êxito porque você tem mantido isso, né? É louvável que Deus siga abençoando e possibilitando que os nossos trabalhos continuem abençoando muitas pessoas. Por fim, eu quero te dizer, compartilhe esse culto, compartilhe a reflexão, a palavra principalmente para outras pessoas fora da nossa igreja também. Essa é uma oportunidade que nós temos nesse tempo de virtual, é muito fácil compartilhar e dar testemunho da palavra, ok? Seguimos então agora o nosso culto aqui com os motivos do compartilhar, seguimos interagindo nos grupos de WhatsApp e assim a gente vai encerrando, vai caminhando para o final desse culto. Grande abraço. Ao final desse culto, eu quero te convidar para nós nos dirigirmos novamente a Deus em oração, resumindo todos os motivos que foram colocados aqui no grupo e também as coisas que estão em nosso coração, em nossa mente. Por isso, se você puder, fecha de novo os teus olhos. Se tiver com alguém perto de ti e quiser dar a mão para orarem juntos como família, nós podemos fazer isso agora. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, por este culto e pedimos que ela frutifique em nosso coração, que sejamos exemplo Teu, lá onde quer que estejamos, por onde quer que andamos. Faz, ó Deus, com que a Tua palavra permaneça em nosso coração a cada novo dia. Pedimos por todos esses motivos que aqui foram elencados e por tudo que ocupa nossa mente e nosso coração por esses dias. Pedimos por todas as pessoas que têm sofrido pela pandemia, por todas as pessoas que perderam alguém, que perderam sua saúde, que estão lutando para recuperá-la.
Cuida, ó Deus, dessas pessoas. Te agradecemos porque tens livrado as pessoas até agora aqui, nossas comunidades. Obrigado pela possibilidade de estarmos pensando em retornar às atividades presenciais e pedimos, ó Deus, que sempre nos dês a sabedoria, o discernimento, a orientação para que seja feito com toda a segurança, com todo o cuidado, livrando-nos assim, ó Deus, de todo o mal. Pedimos pelo nosso país, pelo nosso mundo, especialmente também pelo nosso município, pelos municípios, em toda a questão política de eleições que agora se aproxima. Vá tocando, ó Deus, no coração de candidatos, de eleitores, para que tudo ocorra da melhor forma e o teu testemunho, o testemunho da tua ética, da tua vontade, possa estar presente em nosso mundo. Isso nós pedimos e entregamos aos seus cuidados, orando em nome de teu Filho Jesus e condensando todas as outras coisas na oração que ele mesmo nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos do Senhor nessa manhã e agora o nosso desafio é sair daqui e propagar desse amor e dessa verdade que assim acolhemos. E nós queremos partir daqui com a bênção do Senhor para com as nossas vidas. Assim, nos abençoe. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te encha da sua santa e eterna paz. Que assim os abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos e todas uma abençoada semana na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos cada vez mais seguir o exemplo de Jesus e fazer a diferença nesse mundo que grita, clama para que o amor de Deus seja derramado, que assim nós possamos ser agentes desse amor e levar dessa verdade para as outras pessoas. Uma abençoada semana a todos e todas. Vamos e sirvamos ao Senhor com muita alegria. Amém. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, e não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia,
sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei no seu rosto e a sorrir, pedi que o transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como